3 dias. Só isso. Foi o tempo que levou para o destino me cobrar, de forma brutal, o desafio que lancei publicamente a Nossa Senhora da Conceição, durante uma transmissão ao vivo. Minha voz, que eu tanto prezava, simplesmente desapareceu. De repente, estava silenciada por completo, como se Deus tivesse usado uma borracha para apagar justamente aquilo que eu mais valorizava, minha capacidade de pregar. Eu, que por quase 15 anos havia atacado a devoção mariana dos púlpitos, que ousara queimar um terço em praça pública, chamando a Virgem Maria de muleta dos fracos, acordei numa manhã de maio muda, fisicamente intacta, mas silenciosa, como uma pedra. O pior, porém, não era o silêncio que havia se apossado da minha garganta. Era a sensação sufocante de estar isolada. O mundo ao meu redor seguia seu ritmo, mas eu estava presa, como se estivesse em uma bolha de vidro. Cada tentativa frustrada de me comunicar, de expressar o mais simples pensamento ou necessidade, transformava-se em uma pontada aguda de desespero. Conversas rotineiras tornaram-se montanhas intransponíveis. Fazer um pedido, responder a uma pergunta, consolar alguém, tudo se tornou um martírio. Meu sofrimento não era apenas a ausência da voz, mas a presença constante da frustração, do esquecimento social que a mudez impunha. Acima de tudo, o que mais me aterrorizava era a lembrança vívida daquelas palavras que saíram da minha boca naquela noite fatídica. Eu estava no auge da minha arrogância ministerial, diante de centenas de almas sedentas que pendiam de cada uma das minhas palavras. Olhei diretamente para as câmeras e, com toda a força dos meus pulmões, proclamei aquele desafio que mudaria minha vida para sempre. A transmissão era assistida por milhares de pessoas em toda a região e eu sentia um êxtase sombrio, quase profano, ao pronunciar cada sílaba daquela provocação. Era como se todo o ódio que eu nutria pela religião católica tivesse encontrado sua expressão máxima naquele momento. Meu nome é Elisa de Los Angeles. Tenho 51 anos e minha história começou a se desenrolar em uma cidade como Londrina, no Paraná, terra de fé profunda e de um santuário mariano venerado por tantos. Por quase 15 anos da minha vida adulta, fui pastora de uma das igrejas neopentecostais mais influentes da região. Minha jornada com o protestantismo, contudo, começou muito antes do meu nascimento. Fui criada em uma família profundamente evangélica, filha do bispo Aníbal Ferreira, o mesmo que fundou a influente Igreja Redenção em Cristo. Desde que aprendi a falar, ouvi repetidamente que os católicos eram pessoas enganadas por Satanás, que a devoção a Maria era uma forma grotesca de idolatria e que as imagens sacras nada mais eram do que instrumentos demoníacos disfarçados de arte religiosa. Essa atmosfera de combate espiritual constante contra tudo o que a tradição católica representava era o ar que eu respirava. Minha infância, por exemplo, era pontuada por cultos intermináveis, onde meu pai pregava com veemência contra os ritos marianos, contra a intercessão dos santos, contra a autoridade papal. Eu absorvia cada palavra, sedenta, como se fosse a única verdade no deserto, desenvolvendo uma convicção inabalável de que nossa missão na Terra era salvar as almas católicas do fogo eterno. Aos domingos, depois dos cultos, costumávamos caminhar pelas ruas do centro da cidade. Meu pai, com uma convicção ferrenha, apontava para cada imagem de Nossa Senhora da Conceição que encontrávamos, explicando detalhadamente como aquelas representações eram porta de entrada para demônios se infiltrarem na vida das pessoas. Aos 25 anos, senti o chamado para o ministério pastoral. Minha primeira pregação foi justamente sobre os perigos da devoção mariana. Lembro-me perfeitamente do nervosismo que senti ao subir no púlpito pela primeira vez, mas também da sensação avassaladora de propósito que tomou conta de mim quando comecei a falar. As palavras fluíam da minha boca como se fossem canalizadas diretamente do céu, e eu via os rostos da congregação se transformando à medida que minha mensagem penetrava em seus corações. Descobri naquele dia que possuía um dom raro, a capacidade de persuadir, de tocar as emoções mais profundas das pessoas apenas com a força da oratória. Durante os 5 anos seguintes, minha reputação como pregadora disparou.
Eu era convidada para cruzadas em cidades vizinhas, participava de programas de rádio e minha especialidade era sempre a mesma: desmascarar o que eu considerava as heresias católicas. Desenvolvi um repertório impressionante de argumentos bíblicos, afiados como lâminas, contra a veneração mariana, contra o purgatório, contra a confissão sacramental. Minha oratória era tão magnética que, ao longo desses anos, vi centenas de católicos virarem a casaca. Foi aos 29 anos que tomei a decisão que mudaria drasticamente o rumo da minha vida. Ao lado de Javier, meu marido, decidimos fundar nossa própria igreja. Escolhi um terreno no centro de Londrina, no Paraná. Aquela localização não era um acaso, era uma declaração de guerra. Nosso alvo? O Santuário de Nossa Senhora da Conceição, o coração da devoção católica local. Eu queria erguer ali um farol evangélico, imponente, com capacidade para mais de 1000 pessoas. Instalamos um sistema de som tão potente que, durante nossos cultos, cada palavra ressoava claramente para os fiéis do santuário vizinho. Era uma estratégia calculada. Meu objetivo era que cada pregação anticatólica invadisse os ouvidos daqueles que eu, em minha convicção, considerava aprisionados por uma fé ilusória. Em poucos meses, nossa igreja virou um fenômeno regional. Pessoas peregrinavam de cidades distantes, atraídas pela minha oratória, e a maioria saía de lá convertida. Meu sermão mais célebre, o que me projetou por todo o estado, tinha um título provocador: Maria não salva ninguém. Nele, eu desmantelava, versículo por versículo, a teologia mariana católica. Demonstrava como a devoção à Virgem Maria, na minha visão, se chocava com os ensinamentos bíblicos. Minha retórica era apaixonada, meus gestos dramáticos. Eu conseguia fazer com que até os católicos mais fervorosos duvidassem de suas convicções mais arraigadas. O clímax: eu pegava 1/3 emprestado de alguém na plateia e o estraçalhava diante de todos, explicando que aqueles objetos eram, na verdade, grilhões espirituais que acorrentavam almas. Mas houve um momento, durante uma cruzada evangelística na praça central da cidade, em que cruzei uma linha. Foi ali que cometi um ato que, ainda hoje, me consome de vergonha e profundo arrependimento. Era um sábado à noite. A praça estava lotada, mais de 2.000 pessoas. O evento, batizado de A Grande Libertação, prometia livrar os católicos locais das amarras de sua fé tradicional. No auge da minha performance, empunhei um terço. Eu o havia confiscado de uma senhora, idosa minutos antes. Diante da multidão atônita, lancei-o em uma fogueira, preparada meticulosamente para aquele instante. As chamas, impiedosas, consumiram rapidamente aquelas contas. Elas representavam décadas de oração, a devoção sincera de uma alma simples. Enquanto o terço virava cinzas, eu bradava para a multidão: isso é o símbolo da libertação, que Jesus oferece a todo católico disposto a abandonar suas tradições pagãs. A cena foi filmada. Transmitida ao vivo pela internet, viralizou em questão de dias. Recebi milhares de mensagens de apoio de evangélicos de todo o país, mas também centenas de ameaças de católicos indignados. Naquele período, eu me sentia invencível. Nossa igreja florescia financeiramente, com milhares de membros. Javier e eu éramos vistos como um dos casais ministeriais mais bem-sucedidos do estado. Cada conquista eu interpretava como uma validação divina, um sinal de que eu estava no caminho certo. Cada conversão católica em nossos cultos era, para mim, uma vitória inequívoca do reino de Deus sobre as trevas. Jamais imaginei que essa mesma arrogância me arrastava para um abismo espiritual sem precedentes. Foi numa terça-feira à noite, durante um culto, transmitido ao vivo para mais de 10.000 pessoas online, que cometi o erro mais profundo da minha vida. Uma euforia espiritual, quase uma febre, subia pelos meus ossos. Eu havia preparado uma pregação especial sobre a supremacia de Cristo sobre qualquer intercessor e sentia um poder inebriante. A congregação, naquela noite, parecia um mar de almas abertas. Gritos de aleluia explodiam, lágrimas escorriam.
E eu, Elisa de Los Angeles, sentia-me no ápice, no zênite do meu poder ministerial. Foi nesse exato instante de soberba cega que encarei a lente da câmera. E as palavras que pronunciei dali mudariam minha existência para sempre. Desafiei Nossa Senhora da Conceição publicamente, com uma petulância que hoje me queima a alma de vergonha. Bradei, com uma voz que parecia não ser a minha, que se Nossa Senhora da Conceição possuía de fato algum poder, que me silenciasse naquele exato momento. Afirmei, com a audácia dos tolos, que se ela era a Mãe de Deus, como os católicos de Londrina tanto proclamavam, deveria ser capaz de calar uma simples pastora protestante. Aquelas palavras, carregadas de uma força que parecia não ser minha, irromperam dos meus lábios. Era como se uma entidade maior, mais sombria, estivesse operando através de mim. A transmissão seguiu por mais 1 hora, enquanto centenas de pessoas replicavam e comentavam minha provocação insolente. 3 dias depois, numa manhã de maio que se anunciava comum, a realidade desabou sobre mim. Acordei completamente muda. Não houve aviso, não houve transição. Foi como se um interruptor invisível tivesse sido desligado dentro da minha garganta, cortando a voz de vez. Tentei, com toda a força do desespero, emitir um som sequer, mas de meus pulmões só ar escapava, um silvo vazio. O pânico que se apoderou de mim naquele instante foi um abismo gelado, indescritível. Javier, meu marido, acordou com meu desespero sem voz. Ele me viu gesticular freneticamente, tentando traduzir o inexplicável, minhas mãos desenhando no ar a agonia de um grito preso. A impotência de não poder expressar o que sentia, de não conseguir perguntar o que acontecia, era um tormento constante. Cada tentativa de comunicação trivial, cada bom dia que não saía, cada pedido mudo, tornava o isolamento insuportável. A primeira e única reação foi buscar ajuda médica, imediatamente. No Hospital Municipal de Londrina, um clínico geral examinou minha garganta de forma superficial. Não encontrando nada aparente, me encaminhou a um otorrinolaringologista. Durante 3 semanas, em Londrina, perambulei de consultório em consultório, mas a cada porta que se abria, a mesma conclusão desanimadora me esperava. Fisicamente, não havia absolutamente nada errado comigo. Minhas cordas vocais, perfeitas. Minha laringe funcionando como um relógio. Nenhum sinal de inflamação, nódulos, qualquer patologia visível. O corpo, em sua perfeição cruel, me traía. A desesperança, contudo, não me permitia parar. Ela me impulsionou a buscar recursos médicos mais sofisticados. Javier e eu partimos para Curitiba, onde consultei alguns dos melhores especialistas em voz da região. Submeti-me a uma bateria de exames exaustivos: videolaringoscopia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, exames neurológicos completos. Cada resultado que chegava às minhas mãos era uma nova pancada. Tudo, absolutamente tudo, normal. Um dos médicos, sem rodeios, sugeriu que eu procurasse ajuda psiquiátrica, insinuando que meu problema poderia ser de ordem psicossomática, como se a dor fosse apenas uma invenção da minha mente. Não nos demos por vencidos. A insatisfação com Curitiba nos empurrou ainda mais longe. Decidimos viajar para São Paulo, onde pude consultar especialistas renomados em distúrbios vocais. Lá, realizei exames ainda mais sofisticados: eletromiografia laríngea, análises acústicas computadorizadas de cada tentativa vã de fonação. E, mais uma vez, a mesma realidade impossível se impunha. Fisicamente, eu estava perfeita para falar. Minhas cordas vocais, prontas. Mas nenhum som, absolutamente nenhum, conseguia romper o silêncio. Até um dos professores da Universidade de São Paulo, um especialista em casos raros de afonia, incluiu meu caso em suas pesquisas acadêmicas. Minha condição era tão peculiar, tão inexplicável, que se tornara um mistério médico. E enquanto a busca por respostas médicas me consumia, minha igreja em Londrina começava a ruir como um castelo de cartas. Minha voz era o epicentro, o coração pulsante de todo o ministério. Sem ela, a congregação se via órfã, desorientada,
sem a liderança espiritual que os havia cativado. Javier, meu fiel Javier, tentou desesperadamente assumir a responsabilidade pastoral. Javier, meu esposo, tentava levar a congregação adiante, mas sua voz, embora sincera, jamais teve o magnetismo ou a força persuasiva que pulsavam em meu ministério. Era como se a alma da igreja tivesse murchado junto com a minha voz. Os fiéis, antes tão engajados na nossa próspera comunidade em Londrina, começaram a se dispersar, um a um, buscando em outros lugares a intensidade espiritual que, para eles, havíamos perdido. Primeiro, os líderes departamentais se afastaram. Alegavam a necessidade de uma liderança vocal firme, e minha condição, tão incerta, lançava uma sombra de dúvida sobre o futuro da nossa comunidade. Depois, os músicos e o grupo de louvor, antes tão vibrantes, sentiram-se desmotivados. Minha pregação apaixonada, que complementava suas canções, havia silenciado. E assim, semana após semana, eu observava, impotente, nosso templo se esvaziar. Pessoas que eu mesma havia trazido do catolicismo, que haviam abraçado nossa fé com tanto fervor, simplesmente evaporavam, sem dar qualquer explicação. A cada cadeira vazia, a cada rosto ausente, sentia o peso do meu silêncio se aprofundar, tornando-me uma estranha em minha própria casa, um espectro em meu próprio púlpito. A incapacidade de me comunicar, de explicar, de interceder, era um tormento diário que se manifestava em cada interação truncada, em cada olhar de pena que eu recebia, desde as consultas médicas em Curitiba e São Paulo até a simples ida ao mercado. A queda não foi apenas espiritual. Em pouco tempo, a crise financeira nos engoliu por completo. Nossa igreja, que antes prosperava em Londrina, dependia vitalmente dos dízimos e ofertas, e esses, por sua vez, estavam intrinsecamente ligados à força da minha oratória. Sem minha voz nos púlpitos, as contribuições despencaram. Em questão de meses, a congregação, outrora um farol de prosperidade na região, transformou-se em um fardo de dívidas, mal conseguindo cobrir as despesas básicas. Javier viu-se forçado a tomar decisões dolorosas. Demitiu funcionários, cortou gastos supérfluos e chegou a considerar vender os equipamentos que havíamos adquirido em nossos anos de glória. Mas a verdadeira agonia não residia na ruína material do nosso ministério, e sim no tormento espiritual que me consumia. Durante meses, mergulhei numa crise de fé sem precedentes, questionando cada pilar da minha existência. Minha chamada, ministerial, a interpretação das Escrituras, até mesmo minha ferrenha oposição ao catolicismo. Horas e horas eu passava tentando orar, mas como clamar a Deus se não tinha voz? Minha oração pessoal tornou-se um exercício frustrante de súplicas mentais, ecos vazios na vastidão do meu desespero. Eu me sentia isolada, não apenas do mundo, mas do próprio divino. A dificuldade em pedir um copo d'água, em expressar uma dor, em participar de uma simples conversa, transformava cada interação social em um lembrete cruel da minha prisão de silêncio. Javier também começou a ceder ao desespero. Ele tentava me consolar, me assegurar que minha voz retornaria, que tudo aquilo era apenas um teste de humildade de Deus. Mas eu via em seus olhos a dúvida crescer, uma pergunta não verbalizada, que pairava pesada entre nós. E se esse silêncio fosse para sempre? E se Deus, de fato, tivesse decidido encerrar meu ministério de forma tão brutal? Nossas conversas, antes vibrantes, tornaram-se cada vez mais tensas, pontuadas por longos e dolorosos silêncios. Minha mudez forçada erguia um abismo de incomunicabilidade, uma barreira intransponível entre os nossos corações. Javier, um homem de fé inabalável, começou a lutar contra seus próprios demônios. Eu o via dividido. O amor por mim, a lealdade à nossa fé original e o desespero crescente diante da nossa situação. Seu conflito era palpável, e a cada dia ele parecia se afastar mais de sua própria convicção, enquanto a sombra da dúvida nos engolia. Foi em meio a uma dessas noites de insônia e desespero, enquanto eu me debatia com a escuridão que me cercava, que tive o primeiro vislumbre de uma nova aurora. Um sonho.
e ele mudaria, para sempre, minha perspectiva sobre tudo o que eu estava vivendo. Uma senhora de pele morena, com roupas de uma simplicidade tocante e um semblante de serenidade indescritível, surgiu diante de mim. Ela se apresentou como uma das primeiras devotas da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, uma mulher que havia partido há mais de 150 anos de Londrina, mas cuja alma ainda intercedia pelos filhos daquela terra tão devota. Sua voz, suave como a brisa que acaricia os campos de café, carregava uma autoridade que penetrava até o âmago da minha consciência. Ela me explicou, com uma calma perturbadora, que o silêncio que me aprisionava não era um castigo divino, como eu havia dolorosamente interpretado. Não, era, na verdade, uma manifestação da misericórdia infinita de Nossa Senhora da Conceição. Durante todos aqueles anos de pregação incessante contra o catolicismo, eu havia, sem perceber, ferido profundamente o coração imaculado de Maria com cada palavra de ódio e desprezo que proferira. No entanto, em vez de me punir com a severidade que meus atos mereciam, a Virgem Santíssima havia escolhido um caminho diferente: ensinar-me através do silêncio forçado. Era essencial que eu aprendesse a ouvir antes de voltar a falar, que compreendesse a dor que havia causado antes de recuperar o dom da palavra. O sonho me atingiu com uma força avassaladora. Acordei em Londrina, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, e pela primeira vez em meses, uma paz profunda me envolveu. Era uma sensação que transcendia qualquer experiência espiritual que eu tivera em todos os meus anos de ministério protestante. Tentei, com o coração ainda em êxtase, compartilhar a experiência com Javier, mas ele, meu marido, reagiu com um ceticismo que doía. Para ele, aquilo não passava de um reflexo do estresse psicológico que eu vinha enfrentando. É o desespero. Elisa, ele murmurava, a voz carregada de preocupação e um medo que eu via em seus olhos, uma projeção dos seus medos e culpas inconscientes. Javier estava dividido entre o amor por mim, a lealdade à sua própria fé e o desespero diante da minha situação. Eu mesma hesitei em aceitar a realidade daquele encontro onírico. Como Elisa de Los Angeles, eu havia passado décadas pregando contra visões marianas, rotulando-as como manipulações demoníacas disfarçadas de misticismo. E agora, como poderia eu abraçar exatamente aquilo que sempre combati com tanta veemência? A batalha espiritual travada dentro da minha mente era constante, um campo minado entre minha formação protestante e essa nova, inegável revelação. Dias se arrastavam enquanto eu tentava, em vão, racionalizar o que havia vivido, buscando explicações psicológicas ou até mesmo patológicas para justificar o sobrenatural. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, já estava preparando o terreno para uma transformação ainda mais radical na minha vida. Mal sabia eu que, poucos dias após aquele primeiro sonho, uma visita inesperada se tornaria o catalisador definitivo da minha conversão. Essa visita, eu viria a descobrir, traria consigo uma revelação devastadora, o impacto real da minha pregação anticatólica. Ela me mostraria, sem rodeios, como minhas palavras haviam literalmente destruído vidas que eu nem sequer sabia que existiam. E é por isso que, hoje, compartilho essa história. Muitos de vocês, talvez, já atravessaram vales sombrios na vida espiritual. Momentos de crise profunda, onde tudo o que se acreditava foi questionado, onde Deus parecia em silêncio diante dos clamores mais sinceros. Essa é a verdade por trás da minha jornada, um testemunho de como a graça opera de maneiras misteriosas, mesmo quando nossos olhos falham em compreender seus caminhos. A visita que mudaria minha vida para sempre chegou numa tarde chuvosa de julho, quando eu menos esperava. Foi Dona Rosa quem bateu à porta, os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar. Nas mãos, ela apertava uma sacola plástica, um recipiente, frágil para os destroços de uma vida espiritual que dolorosamente eu havia ajudado a devastar. Dona Rosa era irmã de Helena, uma mulher de fé católica inabalável, que eu, Elisa de Los Angeles, havia convertido à força durante uma das minhas campanhas mais agressivas, cerca de 5 anos antes. O relato de Dona Rosa naquela tarde
Chuvosa de Londrina redefiniu completamente minha percepção sobre as verdadeiras consequências da minha pregação. Helena havia sido uma das mais fiéis devotas de Nossa Senhora da Conceição. Por 4 décadas, ela rezara o terço sem falhar, participara de todas as novenas e coordenava grupos de oração marianos. Em sua casa humilde, mantinha um pequeno altar repleto de imagens sacras que eram, para ela, verdadeiros tesouros espirituais. Helena era uma mulher simples, costureira aposentada, viúva, que encontrava na devoção mariana o consolo para suas aflições e a força para enfrentar as dificuldades da vida. Sua fé católica não era apenas um hábito, era o centro gravitacional de toda a sua existência, o que dava sentido e propósito aos seus dias solitários. Mas então, durante uma das minhas cruzadas mais notórias, eu consegui persuadir Helena de que sua devoção a Maria era um pecado. Usei toda a minha habilidade retórica para demonstrar como ela estava, na verdade, adorando uma criatura. Afinal, como as preces à Virgem poderiam ser outra coisa senão uma afronta direta a Jesus Cristo? Era isso que eu pregava, e Helena, com os olhos marejados, subiu ao palco durante o apelo final. Ali, publicamente, ela renunciou à sua fé católica. Eu me sentia a própria vitória encarnada. Afinal, uma alma havia sido arrancada das garras do catolicismo. Era um triunfo ministerial, eu acreditava. Mas então, Dona Rosa chegou. E o que ela revelou sobre essa conversão que eu tanto celebrava? O lado oculto, a verdade sombria que eu ignorava. Depois de abandonar o catolicismo, Helena mergulhou numa espiral de culpa e remorso que consumiu seus últimos anos de vida. Ela havia queimado todas as suas imagens sacras, num ritual de purificação que eu mesma havia ensinado durante a cruzada. Décadas de objetos religiosos, com valor sentimental incalculável, foram destruídos. O terço que sua mãe lhe dera, no leito de morte. Uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição que pertencera à sua avó. Fotografias de peregrinações que havia feito a santuários marianos. Tudo foi consumido pelas chamas daquela que chamei de sua conversão forçada. A paz, prometida pela nova fé, nunca chegou. Helena passou os últimos 5 anos de sua existência atormentada por uma culpa esmagadora. Ela simplesmente não conseguia se adaptar à liturgia protestante. Sentia-se perdida sem suas orações familiares, sem o conforto do ritual que a acompanhava desde a infância. Um vazio espiritual a preenchia, um abismo que nenhuma pregação evangélica conseguia sequer arranhar. Tentou com todas as forças aceitar a nova religião. Frequentou nossa igreja por alguns meses, mas seu coração estava sempre partido, dilacerado pela saudade de sua antiga devoção. A cada domingo que passava em nossos bancos, sua alma definhava um pouco mais. Dona Rosa me contou que a irmã começou a ter pesadelos constantes. Neles, via Nossa Senhora da Conceição chorando pelas imagens que ela havia queimado. Todas as noites, Helena acordava aos gritos, implorando perdão, clamando misericórdia por ter destruído objetos que, agora, compreendia serem sagrados para seu coração. Uma depressão profunda a consumiu, levando-a a um isolamento social completo. Parou de costurar, abandonou suas antigas amizades católicas por pura vergonha e não conseguia fazer novas amizades no meio evangélico, pois se sentia uma estranha naquele ambiente. Nos últimos meses de sua vida, Helena confessou à irmã que havia cometido o maior erro de sua existência ao abandonar sua devoção mariana. Reconheceu que havia sido manipulada pela minha oratória persuasiva num momento de vulnerabilidade emocional. Sua conversão não fora genuína, era o resultado de pura pressão psicológica e chantagem espiritual. Tentou algumas vezes retornar ao catolicismo, mas a vergonha do que havia feito a impedia de enfrentar a comunidade que abandonara publicamente. Helena morreu pedindo perdão. Suas últimas palavras, segundo Dona Rosa, foram uma súplica desesperada, dirigida a Nossa Senhora da Conceição, implorando misericórdia pela profanação que havia cometido contra as imagens sagradas. Ela partiu abraçada a uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição,
que Dona Rosa havia conseguido salvar secretamente da fogueira da conversão. Era a única peça do seu antigo tesouro espiritual que havia sobrevivido à minha pregação destrutiva. Quando Dona Rosa terminou de relatar a tragédia que minha pregação havia causado na vida de sua irmã, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Pela primeira vez, compreendi. Minhas palavras não eram apenas argumentos teológicos abstratos. Eram armas devastadoras, capazes de destroçar vidas reais, de separar pessoas da fonte de consolação espiritual que sustentava suas existências. Helena não havia sido libertada por minha pregação. Ela havia sido espiritualmente assassinada. Naquela noite, após a visita de Dona Rosa, mergulhei numa crise de consciência sem precedentes. Pela primeira vez, questionei seriamente: minha guerra contra o catolicismo não seria, na verdade, uma guerra contra Deus? Como poderia uma religião que produzia frutos de devoção tão genuínos como os que havia visto em Helena ser obra do mal? Demônio? A palavra ecoava em minha mente. Como fui capaz de tamanha cegueira, de desmantelar uma fé que sustentava vidas inteiras, sem nada oferecer em troca? Foi naquela madrugada de tormento espiritual, um eco de tantos meses de silêncio, forçado e isolamento, que o segundo sonho veio para selar minha transformação. Diante dos meus olhos, vi Helena. Ela estava em um campo florido de beleza indescritível, um lugar onde a tristeza e a dor simplesmente não existiam. Ali, ela era acolhida nos braços maternais de Nossa Senhora da Conceição, que a consolava com uma ternura infinita. A Virgem Maria, com gestos suaves, enxugava as lágrimas do rosto de Helena, assegurando-lhe que seu arrependimento fora aceito, que sua alma estava perdoada e, finalmente, em paz. Mas o que realmente me transpassou o coração naquele sonho não foi a cena de consolo, e sim o instante em que Nossa Senhora virou seu olhar diretamente para mim. As palavras que pronunciou se gravaram em minha memória como fogo. Agora é hora de ajudar aquela que feriu Helena. Num lampejo, a verdade me atingiu. Ela falava de mim. Mesmo após tudo o que eu havia feito contra ela e contra seus filhos, devotos, contra tudo o que representavam, ela ainda desejava minha salvação. Não havia condenação, apenas um convite, um chamado irrecusável à redenção. Despertei daquele sonho. Outra mulher. A transformação era completa, mas o caminho não seria fácil. Eu sabia exatamente o que precisava fazer, ainda que meu orgulho se rebelasse contra a humilhação iminente. Durante todo o dia que se seguiu, travei uma batalha interna feroz. A resistência me impedia de dar o passo decisivo. Era como se duas forças titânicas lutassem dentro da minha própria alma. De um lado, a graça divina me chamando com urgência para a conversão. Do outro, décadas de doutrinação anticatólica, uma prisão forjada pelo meu próprio preconceito, tentando me manter cativa. Na manhã seguinte, entre lágrimas que brotavam do mais profundo do meu ser, lágrimas de libertação, de arrependimento, de esperança, tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Meu destino era o santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Londrina. O mesmo local que eu atacara verbalmente por tantos anos. O mesmo altar que eu usara como contraponto negativo em minhas pregações. Caminhei pelas ruas daquela cidade de devoção ancestral, e cada passo era um ato de rendição total. Minha vontade própria se curvava à vontade divina. No instante em que pisei no santuário, uma paz avassaladora me tomou. Era uma serenidade que transcendia qualquer experiência espiritual que eu tivera em todos os meus anos de ministério protestante. Aquele lugar respirava séculos de oração, de devoção, de amor mariano. As paredes pareciam vibrar com as súplicas de milhares de fiéis que ali haviam encontrado consolo e esperança. Pela primeira vez, a verdade se revelou. O que eu sempre interpretara como idolatria era, na realidade, amor puro, direcionado à Mãe de Jesus. Ajoelhei-me diante da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Era a mesma imagem que eu atacara verbalmente tantas vezes, que eu usara como símbolo de tudo o que considerava deturpado no cristianismo. Agora, vendo aquele rosto maternal esculpido em madeira, compreendi. Ali estava a representação do amor,
mais puro que existe em toda a criação. As lágrimas começaram a brotar incontrolavelmente. Palavras de arrependimento borbulhavam silenciosamente de um coração que, até então, parecia despedaçado. E foi ali, naquele exato momento de rendição total, com a alma completamente exposta à misericórdia divina, uma alma que por meses havia sofrido o isolamento cruel da mudez, a frustração de não conseguir se expressar, de ser uma estrangeira no mundo da comunicação, que minha voz retornou. Começou como um sussurro quase inaudível, uma vibração tênue que parecia emergir de abismos na minha garganta. Gradualmente, esse sussurro se transformou em um cântico. Não um cântico de vitória humana, mas de pura gratidão pela misericórdia recebida. Minhas primeiras palavras audíveis, após tantos meses de silêncio forçado, foram uma oração de perdão, dirigida a Nossa Senhora da Conceição. Voltei para casa, renovada, renascida. Javier ficou em choque ao me ouvir falar novamente. Seus olhos se arregalaram, misturando alívio e uma perplexidade quase dolorosa. Mas de início, ele interpretou minha experiência como um delírio, uma alucinação provocada pelo desespero. Ele se recusava a aceitar que nossa conversão ao catolicismo pudesse ser algo real, argumentando, com uma teimosia nascida do próprio pavor, que tudo não passava de uma consequência do trauma psicológico que eu havia enfrentado. Uma batalha silenciosa começava a se desenrolar dentro dele, entre o amor por mim, a lealdade à sua fé de berço e o desespero diante do inexplicável. Nosso casamento mergulhou numa crise profunda nas semanas seguintes. Javier, meu marido, sentia-se traído pela minha mudança radical de perspectiva espiritual. Era uma situação agonizante para ele, dividido entre o amor que sentia por mim e a lealdade à fé que havíamos abraçado por tanto tempo. Sua luta interna era palpável, um tormento silencioso em nossa casa em Londrina. Mas a misericórdia de Deus alcançou até mesmo seu coração. Algumas semanas depois da minha experiência no santuário, Javier teve a própria visão sobrenatural. Jesus e Maria apareceram-lhe num sonho conjunto. Nele, Cristo apresentava sua mãe como corredentora da humanidade, esclarecendo de forma definitiva a questão da intercessão mariana que tanto nos incomodara por anos. Javier acordou daquele sonho completamente transformado. Ele veio até mim, pedindo perdão por ter duvidado da autenticidade da minha experiência. Foi um alívio imenso. Aquela manhã marcou o início da decisão mais difícil e, ao mesmo tempo, mais libertadora de nossas vidas. Juntos, fechamos nossa igreja. Vendemos todos os bens que havíamos acumulado ao longo de anos de ministério protestante. Abraçamos uma nova existência inspirada na simplicidade franciscana, inteiramente dedicada ao serviço da paróquia local em Londrina. O templo que havíamos erguido bem ao lado do santuário foi vendido para quitar as dívidas que contraímos durante a crise. E o terreno foi doado para ampliar o estacionamento do próprio santuário católico, um gesto de entrega total. Hoje, 3 anos depois daquela conversão que virou minha vida de ponta cabeça, a realidade é radicalmente diferente. Aquela Elisa de Los Angeles, que por anos buscou a cura em Curitiba e São Paulo, que viveu o isolamento e a frustração de não conseguir se comunicar nas situações mais simples, essa Elisa agora vive uma plenitude inimaginável. Nossa Senhora da Conceição não apenas me devolveu a voz, o que por si só já foi um milagre que encerrou um período de sofrimento indizível. Ela me deu uma vida inteiramente nova. Uma existência de humildade, serviço e amor genuíno. Coordeno um grupo mariano com mais de 400 membros aqui em Londrina. A maioria é de pessoas que, como eu, descobriram o amor de Nossa Senhora após anos de resistência e até mesmo de preconceito. Todos os dias, sem falhar, rezo o terço pelas almas que um dia feri com minha pregação anticatólica. Mantenho uma lista meticulosamente atualizada com os nomes de cada pessoa que consegui identificar como vítima da minha antiga forma de pensar. Ofereço esses nomes diariamente a Nossa Senhora da Conceição, pedindo sua intercessão pela cura espiritual de cada um deles.
Cada amanhecer é uma nova oportunidade de reparar os danos causados durante meus anos de cegueira espiritual. Descobri que a verdadeira alegria não reside em vencer debates teológicos ou em provar um ponto. A verdadeira alegria é conduzir almas ao coração maternal de Maria, de onde fluem todas as graças necessárias para a nossa salvação.